Muito bem, mais uma vez, bom dia a todas e a todos vocês. Vamos dar sequência aqui à nossa exposição sobre os recursos extraordinário especial. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2021, estamos aqui lecionando no quarto ano da faculdade, estamos lecionando a disciplina de Direito Processual Civil 2, recursos em espécie, e hoje, como mencionei, a segunda aula sobre recurso extraordinário e recurso especial, e é uma aula dedicada ao estudo do pré-questionamento. Ok? Eu preparei um roteiro que eu tive que ajustar aqui, esse roteiro, porque nós, na aula passada, nós terminamos antes de explicar para vocês com mais profundidade, com mais cuidado, os aspectos atinentes à finalidade dos tribunais superiores e as funções desempenhadas pelos tribunais superiores. Insisti na aula de ontem com vocês que é imprescindível nós compreendermos a natureza da atividade desenvolvida por esses tribunais e, consequentemente, o modo como ele desenvolve essas atividades no julgamento dos recursos extraordinário e especial. Insisti muito com vocês sobre a distinção entre esses recursos e os outros recursos, que muitos autores chamam de recursos ordinários ou comuns. Fizemos um paralelo entre recurso extraordinário e especial, cotejando-os com o recurso de apelação e agravo de instrumento, por exemplo, né? Mas vejam, quando nós falamos da finalidade das funções dos tribunais superiores, nós resgatamos aquilo que falamos, inclusive, ontem, do surgimento do antigo recurso extraordinário no contexto brasileiro, que foi devido naquela época, né, a ideia de federalismo que norteava, né, os juristas daquela época, da época em que surgiu, né, o então nosso recurso extraordinário, que foi no final do século XIX, né, a Constituição de 1891, seu artigo 59, que falou pela primeira vez do recurso que hoje nós chamamos de recurso extraordinário. Então, a ideia que norteava aqueles que laboraram pelo surgimento dessa figura no direito brasileiro estava em evitar as interpretações dissonantes acerca da mesma regra de direito federal, e naquela época, direito federal lato sensu, para abranger tanto o direito federal constitucional quanto o direito federal infraconstitucional, né? Se nós compreendemos isso, pessoal, se nós compreendemos, portanto, a razão de ser desses recursos, nós compreendemos praticamente tudo que vem na sequência quando nós falamos dos requisitos desses recursos, né? Nós vamos compreender, para começo de conversa, né, as funções desempenhadas pelos tribunais superiores por ocasião do julgamento desses recursos, né? Vejam, costuma-se dizer que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça desempenham finalidade pública. Para alguns seria apenas pública, para outros, como eu, preponderantemente pública, né? Por quê? Porque não é algo específico, algo de interesse apenas das partes. Não sei se vocês vão se lembrar, quando nós estudamos a desistência dos recursos, né? A possibilidade de haver desistência dos recursos, nós estudamos, deixa eu passar aqui para vocês, como é que se processava a desistência dos recursos em se tratando de recurso extraordinário e recurso especial. E nós falamos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Vejam ali. O caput diz: o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, né? Então, é um direito que o recorrente tem. No entanto, vejam o que diz o parágrafo único do artigo 998. Diz a lei processual, né, que a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida, no caso do recurso extraordinário, ou daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Por que é assim?
Porque eu posso desistir de todos os recursos, né? Eu, recorrente, posso desistir dos recursos, mas a minha desistência não impede o exame da questão constitucional, cuja repercussão geral tenha sido reconhecida, ou não impede o julgamento de um recurso extraordinário ou especial repetitivo. Porque nesses casos, pessoal, a lei reconhece que prevalece a finalidade pública, ou seja, algo que está para além do interesse subjetivo dos litigantes. Essa finalidade pública, né, desempenhada pelos tribunais superiores, consistente em definir a inteligência da norma jurídica. Como é que um dispositivo da Constituição, como é que o dispositivo de lei federal tem que ser interpretado. Então, se você está advogando, e se você interpõe um recurso especial, por exemplo, e aquele recurso especial é admitido no regime dos recursos repetitivos, significa que, doravante, a tese firmada no julgamento daquele recurso especial vai interessar não apenas para você, né? Vai interessar para todos aqueles que eventualmente se encontrem em situação parecida. Semelhantemente, se você interpõe um recurso extraordinário e se entende que aquele recurso extraordinário veicula uma questão constitucional que tem repercussão geral, se entende que a solução daquela questão interessa não apenas para você, recorrente, mas para todas as pessoas que se encontram em situação parecida. Exemplo, o Supremo Tribunal Federal está julgando, começou o julgamento na semana passada, está julgando ainda, a questão atinente ao direito ao esquecimento. Ok? Não sei se vocês estão acompanhando isso no noticiário, né? O direito ao esquecimento. Né? Então, houve ali uma reportagem por uma rede de televisão que, digamos assim, tinha a ver com a memória de certas pessoas, e essas pessoas diziam, não, eu não quero mais que esse acontecimento, né, que passou pela minha vida, pela vida da minha família, eu não quero que isso seja objeto de reportagens. Veja, o que está em jogo ali, o direito à informação, liberdade de expressão, etc., e o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito de estar só, né? Como, para usar uma expressão que o pessoal gosta de usar na common law, né? Então, veja, é um conflito entre dois direitos fundamentais previstos na Constituição. Mas isso interessa só para aquelas pessoas que estão ali? Não, isso interessa para todos nós, porque qualquer um de nós, mais ou menos, também tem a sua privacidade, sua intimidade, tem o direito disso ser respeitado, e tem também interesse em que isso em determinado momento, ou a partir de certo momento pelo menos, não seja mais objeto de consideração pelas redes de televisão, por exemplo. Né? Então notem, nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional. E uma vez reconhecendo a repercussão geral da questão constitucional, disse, vou decidir aqui, o que é que prevalece? O direito ao esquecimento, que tem... ele não tá, a Constituição nossa não está previsto ali, não tem lugar nenhum escrito assim, existe ou não existe direito ao esquecimento. A Constituição fala do direito à intimidade e do direito à privacidade. Então, o direito ao esquecimento seria uma decorrência do direito à intimidade, do direito à privacidade, tá? Ou prevalece a liberdade de expressão, liberdade de informação, etc. Então, o voto do relator, no caso, o ministro Toffoli, foi no sentido de que, disse ele, inclusive, né, não haveria esse direito ao esquecimento, não seria tutelado no direito brasileiro. Será? Isso é algo que o Supremo ainda vai decidir ao final desse julgamento. Agora, imagine que você é o advogado das pessoas que estão ali envolvidas, e você entrou com o recurso extraordinário. E o recurso extraordinário, pessoal, ele, a partir de certo momento, você mesmo, advogado, diz assim, poxa vida, essa questão está tendo muito mais repercussão do que eu queria. Né? Então, eu vou desistir do recurso extraordinário. Aí pergunta-se, pode a parte desistir do recurso extraordinário? A resposta é positiva. Só que a desistência do recurso extraordinário, que veicule, melhor dizendo, questão constitucional, cuja repercussão geral tenha sido reconhecida, essa desistência não impede o Supremo de julgar a questão. Teve um caso, pessoal, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que eu vou mandar para vocês na sequência, agora não para a gente não interromper aqui a exposição, mas depois eu mando para vocês um texto que eu escrevi a respeito, que era muito interessante,
que tinha a ver, era oriundo ali do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tinha a ver com o direito ao medicamento. Então, uma senhora moveu ação contra o Estado para receber medicamentos, né? Então, pode, não pode receber o medicamento, e discute para lá, discute para cá. O recurso extraordinário foi admitido lá no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral da questão constitucional reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, né? E a mulher, aquela senhora, estava atuando contra o Estado. Mas eis, pessoal, o que aconteceu é o seguinte, aquela senhora faleceu. A recorrente faleceu no curso do processo, sem que o Supremo decidisse a questão constitucional. Olha só. E agora? O relator, na época, o ministro Marco Aurélio, ele, monocraticamente, ele decidiu o seguinte, bom, diante do falecimento da parte, considerando que a autora da ação morreu, considerando que o direito ao medicamento é um direito intransmissível, ou seja, os herdeiros não podem prosseguir com essa ação, porque o direito ao medicamento é um direito só daquela pessoa, o processo tem que ser extinto, certo? É uma das hipóteses de extinção do processo. Consequentemente, dou o recurso extraordinário por prejudicado. Entenderam o raciocínio? Né? A recorrente morreu. Aquela que interpôs o recurso faleceu. Daí isso foi discutido lá no Supremo Tribunal Federal. Daí a Defensoria Pública falou assim, bom, e agora? O que é que acontece? A gente pode ou não pode, né? Porque a Defensoria Pública estava acompanhando o caso em favor daquela senhora que faleceu. E a Defensoria Pública tinha interesse em que a questão fosse resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Daí a Defensoria Pública recorreu, se manifestou nos autos, insistindo que o Supremo tinha que definir a tese. Se o Estado tem ou não dever de fornecer o medicamento, etc. e tal. Né? Vejam, nesse caso, não houve desistência do recurso. É pior, porque a recorrente faleceu. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que mesmo que o recorrente tenha falecido no curso do processo, isso não impede o Supremo de decidir sobre a questão, sobre a tese relacionada à interpretação da norma constitucional. Por que isso, pessoal? E agora aqui voltando. Por que isso? Porque aqui o que está em jogo... Deixa eu colocar de novo aqui na tela o material que eu preparei para vocês. Porque aqui o que está em jogo é a finalidade pública desempenhada pelos tribunais superiores. Né? Os tribunais superiores desempenham finalidade privada? Sim, nós veremos já na sequência. Também desempenham. É uma finalidade desempenhada pelos tribunais superiores só no final da atividade realizada por eles, né? Aqui, prevalece a finalidade pública, dedicada à definição da inteligência da norma constitucional, no caso do Supremo, ou da norma federal infraconstitucional, no caso do STJ. Então, mesmo no caso de falecimento da parte recorrente, o que significaria a extinção do processo por falta de objeto e, consequentemente, porque se o direito é intransmissível, leva à extinção do processo e, consequentemente, inadmissão do recurso por perda do objeto, etc., mesmo assim decidiu o Supremo que o Supremo deve definir a inteligência da norma constitucional, por causa da sua finalidade pública. Percebam, se essa é a finalidade pública, como é que ela se manifesta? E daí vem, então, portanto, as funções. Na verdade, pessoal, a função mais relevante, digamos assim, é a mãe de todas, né, ou o pai de todas, se vocês preferirem, é a função nomofilática, tá? Que alguns falam em função nomofilácica, no lugar do T, alguns colocam C, tanto faz. Eu acho que o correto é nomofilática, mas tudo bem, não vamos discutir por causa disso aqui, né? O que é essa função nomofilática? É a definição da inteligência da norma, é disso que estamos falando até aqui. Tá certo? Dessa função decorrem a uniformizadora, que tem a ver com se eliminar, tanto quanto possível, a divergência jurisprudencial, né, acerca do modo como a norma tem que ser compreendida, e a função paradigmática, né, que é servir de exemplo, que é de criar precedentes para julgamento de casos futuros, tá bom? E isso que a gente falou na aula de ontem, aula do dia 8 de fevereiro de 2021. E a função diquelógica? A função diquelógica, pessoal, tem a ver, né, com o julgamento do caso concreto. A função diquelógica tem a ver com o julgamento do caso concreto. Vamos voltar aqui à Constituição Federal.
eu compartilhar aqui com vocês o texto da Constituição Federal agora. Vejam, pessoal, isso valeria para o artigo 105, inciso 3º também, mas vejam aqui o que estabelece o artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, né? Bom, o artigo 102, caput, diz que compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição. Daí vem os outros incisos. E o 3º diz: julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição. Esse aqui, segundo a doutrina, o que está aqui na linha A, pessoal, é o fundamento do recurso extraordinário. Vou até colocar isso aqui no chat para vocês. Fundamento do recurso extraordinário. Por que isso? Porque o que está aqui na linha A é a base do que vem nas linhas subsequentes, né? A função do Supremo Tribunal Federal é deliberar sobre a inteligência da norma constitucional. Então, se vocês olharem aqui os textos que vêm na sequência, B, C, D, né? Então vejam aqui, por exemplo, D. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. O que está em jogo aqui? Contrariedade ao dispositivo da Constituição. Algo parecido nós vamos ver lá no artigo 105, inciso 3º, a linha A, em relação ao recurso especial. Tá? Porque ali também está escrito que cabe recurso especial contra a decisão que contrariar lei federal, né? Ou negar vigência à lei federal. Agora, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? A essa frase, a essa expressão, melhor dizendo, que está aqui no artigo 105, 102, inciso 3º. Está escrito ali que compete ao Supremo julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas. Então vejam só, pessoal, no direito brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, ele também julga as causas. No direito brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, ele não julga apenas teses. E isso vale mutatis mutandis para o Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Então, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça realizam função diquelógica, realizam a decisão sobre o caso concreto. Ele também julga a causa. Agora, quando é que ele julga a causa? Veja o que está aqui mais uma vez no artigo 102. Percebam, está escrito aqui no artigo 102, 3º, né? Ele vai julgar a causa quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele não julga a causa, pessoal, assim como o faz o Tribunal de Justiça, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Paraná ou de outro estado. O Supremo Tribunal Federal, ele julgará a causa se antes desempenhar a sua função nomofilática. Se o Supremo Tribunal Federal não verificar contrariedade ao texto constitucional, ele não passa adiante e não julga a causa, né? Então, a função diquelógica, que está aqui também nesse roteirinho para vocês, que eu coloquei, né? A função diquelógica desempenhada pelos tribunais superiores, e eu usei aqui o exemplo do Supremo Tribunal Federal, mas isso vale para o Superior Tribunal de Justiça também, mutatis mutandis, né? É desempenhada pelos tribunais superiores acidentalmente. É desempenhada pelos tribunais superiores apenas se for o caso, né? Eu ouvia uma notícia aqui no site do Superior Tribunal de Justiça, eu vi essa notícia ontem mesmo, né? E eu pensei comigo, eu vou falar isso com o pessoal amanhã. Deixa eu achar aqui esse julgado rapidamente no site do Supremo, porque ele estava bem na mão aqui, quando eu pensava sobre isso, né? Deixa eu achar, deixa eu colocar para vocês o link da notícia na tela. Olha só que interessante. O que diz aqui? Olha, ação de ressarcimento de benfeitorias em imóvel alugado, tá?
prescrevem 3 anos a contar da rescisão do contrato. Nesse caso, portanto, o que estava em jogo aqui era saber o prazo prescricional, né? Então, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo é de 3 anos e assim por diante. Agora, olha só que interessante aqui, pessoal, nesse caso aqui. O Superior Tribunal de Justiça, olha esse trechinho que está no final da notícia. Com o provimento do recurso, a terceira turma determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que, afastada a prescrição, seja analisado o pedido de indenização pelas benfeitorias do imóvel. Percebam, nesse caso aqui, né, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando esse recurso especial, ele desempenhou apenas a função nomofilática. Apenas a função nomofilática. Ele desempenhou a função diquelógica, ou seja, de julgar o caso concreto? Não. Ele fez o quê? Ele deu a interpretação correta ao caso, né? Deliberou qual é a interpretação apropriada ao caso concreto, né? E determinou o retorno dos autos ao tribunal, né? Para que aplicasse, né, a tese de que a prescrição seria naquele período de 3 anos e determinou o retorno dos autos ao tribunal local. Para que o tribunal local, pessoal, daí então, verificasse se a parte teria ou não direito à indenização, né? Vejam, eu coloquei aqui para vocês, no roteirinho, né, que a gente ia falar para vocês quais as funções dos tribunais superiores, nomofilática, paradigmática, uniformizadora e diquelógica, né? A gente também, né, a questão ali atinente a saber se os tribunais superiores têm apenas finalidade pública ou privada, e a gente viu que tem função preponderantemente pública, mas a gente disse também que os tribunais superiores julgam a causa. Mas vejam, os tribunais superiores, como eles julgam a causa, eles são também tribunais de revisão, né? Não são apenas tribunais de cassação. Mas os tribunais superiores podem, às vezes, atuar meramente como tribunais de cassação. Os tribunais superiores de cassação, as cortes de cassação, e aqui a gente pode fazer um paralelo com cortes que, inclusive, têm esse nome em alguns dos países da Europa, por exemplo, eles atuam apenas para definir o sentido da norma. E uma vez definido o sentido da norma, eles devolvem, né, se for o caso, o processo para o tribunal local, para que o tribunal local aplique aquele sentido definido como correto pelo Tribunal Superior ao caso concreto, né? No direito brasileiro não é assim. No direito brasileiro, os tribunais superiores não são apenas cortes de cassação. No direito brasileiro, os tribunais superiores são também cortes de revisão. E como cortes de revisão também aplicam, né, também julgam o caso concreto, né? Agora, eles só julgam o caso concreto quando tudo estiver disponível no acórdão recorrido. Isso é uma coisa interessante, né? Eles só julgam o caso concreto quando todas as questões estiverem apresentadas no acórdão recorrido. Se não for essa a hipótese, eles determinam o retorno dos autos ao juízo aquó, para que daí então, né, o juízo aquó delibere sobre a questão. Agora vejam, pessoal, diante disso que eu acabei de colocar aqui para vocês, a gente pode ter bem claro quais são as características dos recursos extraordinário especial. Estou colocando aqui na tela para vocês. Vocês podem dar um print na tela, ou aqueles que preferirem podem anotar aí rapidinho, enquanto eu vou falando aqui para vocês. Aqueles que não quiserem anotar, espero que esteja bem legível aí para vocês darem um print na tela. Agora, prestem atenção, né? Ora, se esses recursos, né, eles, de acordo com a Constituição, são recursos que têm essa função nomofilática, uniformizadora, como nós temos insistido, né? Veja o que eu indico aqui na linha B. Eles são recursos, no item B, né, de fundamentação vinculada. A gente vai ler na sequência aqui os dispositivos da Constituição de novo. Um eu já mencionei, o outro a gente vai mencionar pela primeira vez, para deixar bem claro para vocês que esses recursos extraordinário especial, eles não cabem à semelhança do que cabe o recurso de apelação, por exemplo, né? O recurso de apelação, pessoal, ele permite a alegação de qualquer matéria, né?
questão de direito, questão de fato, questão de direito constitucional federal, infraconstitucional, direito local. Eu posso, por exemplo, interpor um recurso de apelação contra uma sentença dizendo que a sentença violou uma norma do regimento interno de uma universidade, por exemplo, né? Que não é nem lei no sentido próprio, né? Não é uma norma oriunda de um órgão legiferante típico, mas cabe recurso de apelação nesse caso, né? Por exemplo, não vai caber, exemplo, recurso especial alegando-se violação a uma norma regimental da Universidade Federal do Paraná, por exemplo, né? A norma interna da Universidade Federal do Paraná não é lei federal, né? Para fins desse recurso. Então, vai caber recurso extraordinário e recurso especial apenas nos casos dispostos na Constituição. São recursos de estrito direito, certo? O que significa dizer que são recursos de estrito direito? São recursos que não admitem, né, como explico ali logo na sequência no item D, não admitem discussão sobre fatos, né? E não admitem reexame de provas. A gente vai voltar a falar disso adiante. Não confundir reexame de prova com revaloração da prova, ok? A revaloração da prova não implica ou não é correspondente ao reexame de prova, né? Reexaminar prova significa dizer mais ou menos o seguinte: a testemunha A disse que a pessoa entrava ou a pessoa estava a 100 km por hora. E a testemunha B diz que a pessoa estava a 60 km por hora. Qual depoimento é o correto? Isso é uma questão de fato, saber como o fato aconteceu. Agora, não se controverte que o fato é X, ou seja, estavam a 100 km por hora. Agora, eu quero saber se isso é lícito ou ilícito à luz da lei de trânsito, por exemplo. Isso é questão de direito. A qualificação jurídica do fato é questão de direito, ok? É importante a gente fazer essa distinção. E, por fim, que eu coloquei ali no item E, não são admissíveis para se debater a questão a respeito de direito local. Eu citei aqui para vocês agora há pouco como exemplo, né, uma ação movida contra um município em que o município havia sido vencido. Imaginem que o município alegue em sua defesa que ele estava atuando em consonância com uma lei municipal, né? Cabe recurso especial ou cabe recurso extraordinário para se alegar violação a uma lei municipal ou uma lei estadual? A resposta é negativa. Não cabe recurso especial, não cabe recurso extraordinário para se discutir inteligência de lei local. O que é lei local? Lei municipal, lei estadual. Isso não significa, pessoal, que eventualmente eu não discutirei, né, ou é absolutamente proibido discutir a inteligência de leis federais, perdão, de leis estaduais ou de leis municipais no contexto do recurso extraordinário. Isso pode acontecer? Sim. Aliás, eu até coloquei na tela para vocês anteriormente, eu vou colocar aqui de novo. A própria Constituição nos responde isso, né? Vejam, quando a Constituição fala do recurso extraordinário, ela coloca ali, olha, cabe recurso extraordinário, por exemplo, quando a decisão recorrida julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, né? E assim também, quando julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Aqui um parêntese interessante, pessoal, sobre a linha D de dado. Alguém de vocês poderia perguntar assim, ou poderia afirmar assim, mas espera aí, Medina, nesse caso aqui, o que está em jogo não é violação à lei federal? Vejam, se eu estou falando aqui que o Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, diz que a lei local é válida, exemplo, uma lei do Estado do Paraná é válida, e essa lei está sendo contestada em face de uma lei federal. Isso não seria uma questão a ser dirimida através do recurso especial? Por que nesse caso cabe recurso extraordinário? Porque aqui nesse caso, pessoal, o que está em jogo não é a interpretação da lei federal. Nesse caso, o que está em jogo é a hierarquia entre leis federal e estadual. O que está em jogo é o âmbito de competência da lei federal e o âmbito de competência da lei
estadual. E esses temas, seja a hierarquia das leis, seja a competência entre lei federal e lei estadual, esses temas são temas de direito constitucional. Conseguiram entender isso? No caso da linha D do artigo 102, inciso 3º, não cabe recurso especial. Por quê? Porque o que está em jogo aqui, embora isso tenha a ver com a lei federal também, mas o que está em jogo aqui é uma questão constitucional, seja atinente à hierarquia entre as leis, federal e estadual, seja atinente, né, à competência legislativa da União e à competência legislativa dos estados. Ok? Então, por isso que nesse caso vai caber recurso extraordinário e não recurso especial. Agora, notem vocês, o texto da Constituição é bastante claro quanto às situações em que o recurso extraordinário é cabível. Desculpem, pessoal, vocês podem falar assim, poxa, mas o Medina enche o saco, o Medina repete isso, né? A exaustão, e repito mesmo, porque eu vejo todo dia, o pessoal tratando recurso extraordinário como se fosse recurso de apelação, o pessoal tratando recurso especial como se fosse recurso de apelação. A mesma coisa que eu acabei de falar aqui, enquanto lemos o artigo 102, inciso 3º da Constituição, pessoal, vale mutatis mutandis para o artigo 105 da Constituição. Ok? Inciso 3º. Vejam ali. Notem, claro, que aqui o fundamento do recurso é a inteligência da lei federal, né? Mas também aqui o recurso ele será de fundamentação vinculada. Só cabe, né, esse recurso quando a decisão recorrida tiver ali em jogo a interpretação da norma federal. Então percebam vocês, pessoal, que quando nós falamos de recurso extraordinário, de recurso especial, nós não estamos falando de algo que eu vou lidar como eu lidasse com o recurso de apelação. Tá certo? Então, por isso, né, é que eu tenho que desenvolver todo um cuidado quando eu labuto com o recurso extraordinário ou com recurso especial. Aí vocês diriam, bom, se é assim, professor, notem, vocês já devem ter deduzido isso, ainda que eu não tivesse dito isso. Mas, se é assim, para que caiba um recurso especial, o que é que tem que estar em discussão no acórdão recorrido? A interpretação de uma lei federal. A interpretação de um princípio oriundo, né, ou que esteja presente em uma lei federal. Né? Agora, atenção, pessoal. Hoje, estamos falando aqui hoje, é 9 de fevereiro de 2021. Quando nós falamos disso, está presente na decisão impugnada por um recurso especial uma questão federal, ou seja, questão atinente à interpretação da lei federal. O que é isso? A isso nós designamos de pré-questionamento. Isso nós chamamos de pré-questionamento. Se eu tivesse que responder de uma maneira bastante singela, talvez até pobre, vocês poderiam dizer. Você fala assim, Medina, você está resumindo demais. Certo, estou. Mas se alguém perguntar para vocês e dissesse assim, me expliquem em uma frase de menos de 15 palavras o que é pré-questionamento, você diria, olha, pré-questionamento é a presença da questão atinente à interpretação da norma constitucional ou federal na decisão impugnada pelo recurso extraordinário ou recurso especial. Não sei se eu passei de 15 palavras, mas deve ter ficado perto de 15 palavras. Ok? Daí você diz, houve pré-questionamento? Para saber se houve pré-questionamento, você vai pegar o acórdão do Tribunal de Justiça ali de São Paulo, vai ler o acórdão. Esse tema foi examinado? Não foi examinado? Se o tema foi examinado, houve pré-questionamento. Se o tema não foi examinado, não houve pré-questionamento. Ok? Agora vejam, e aqui, né, eu coloquei ali para vocês no chat antes da gente começar, o roteirinho do que a gente ia falar aqui para vocês. Por quê? Porque se você pesquisa jurisprudência, pessoal, do Superior Tribunal de Justiça, né, quer ver? Vou fazer uma pesquisa aqui
de qualquer jeito mesmo, só para pegar aqui uma decisão recente que fale da matéria para vocês. Olha, vejam essa decisão aqui que eu peguei aqui para vocês. Decisão da terceira turma, fevereiro de 2021. Está escrito aqui pré-questionamento. Percebam como está a grafia da palavra? Pré-questionamento sem hífen e sem acento. Né? Daí está escrito ali, ó, é assente nesta corte que a ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal Estadual impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do pré-questionamento. E, da sequência, coloca, de igual modo, a jurisprudência do STJ possui o entendimento de que as matérias de ordem pública também devem atender ao pressuposto constitucional do pré-questionamento. Ou seja, e nesse momento eu estou falando aqui apenas isso, pré-questionamento é uma palavra que está escrita aqui, tudo junto, sem acento. Mas notem, pessoal, se você olha o Código de Processo Civil, em dois artigos o Código vai falar sobre a matéria pré-questionamento. O primeiro deles, vejam aqui o parágrafo 3º do artigo 941. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins, inclusive o de pré-questionamento. Viram aqui? Pré-questionamento. O legislador aqui escreveu pré-questionamento com acento e com hífen. Mais adiante, daí agora no artigo 1025, o legislador vai falar disso de novo. Deixa eu ir mais rápido aqui. Vejam ali, ó. Vai usar de novo a palavra pré-questionamento separado e com hífen. Aí vem a pergunta, o que é correto? Pré-questionamento, né, separado e com hífen? Ou como está na decisão que eu citei aqui para vocês? Pré-questionamento todo junto, né, e sem acento. O que é correto? Pessoal, não tem hoje um jeito, não é apropriado dizer que um dos dois modos é correto e o outro é errado. A palavra pré-questionamento sempre foi grafada pela nossa doutrina e pela nossa jurisprudência, tudo junto e sem acento, para designar esse fenômeno a que me referi aqui para vocês. Tá? Isso surgiu assim, né? Na nossa doutrina e na nossa jurisprudência. A primeira decisão que eu encontrei usando o verbo pré-questionar, o substantivo pré-questionamento, é de 1924, e já era escrito assim. Havia, sem dúvida, algumas que usavam com acento e com hífen, mas eram exceções. Então, uma expressão técnica, pré-questionamento tudo junto, sem acento. Agora, a lei está errada? Não. Eu acho assim que algum revisor, talvez professor de língua portuguesa, né, talvez um técnico especializado em gramática, né, na revisão do texto que seria levado à sanção presidencial, eles fizeram uma revisão e disseram, não se escreve pré-questionar dessa maneira, e não se escreve pré-questionamento dessa maneira, e corrigiram isso. Então, hoje nós temos no texto legal pré-questionamento com acento e com hífen. E na minha petição, professor, como é que eu vou fazer? Aí, pessoal, o que é que eu recomendo? De duas uma. Quando você for transcrever o texto legal, entre aspas, evidentemente você vai ter que transcrever ipsis literis, do jeito que ele está escrito na lei, com acento e com hífen. Agora, fora disso, não há óbice a que você use pré-questionamento tudo junto e sem acento. Por quê? Porque essa é uma forma técnica consagrada pelo uso, muito antes do Código de Processo Civil de 2015. Então, não é um jeito errado, ok, de se referir ao fenômeno. Agora, essa definição que eu passei para vocês, de pré-questionamento, é uma definição, pessoal, que pode-se dizer é hoje prevalecente na nossa jurisprudência. O pré-questionamento como, eu vou até colocar aqui para vocês no material que eu preparei, o pré-questionamento como manifestação do órgão jurisdicional recorrido acerca da questão constitucional federal. Né? Manifestação do órgão jurisdicional recorrido acerca da questão constitucional federal. Mas nem sempre foi assim, sabiam? Durante algum tempo lá atrás,
quando se usava a expressão pré-questionamento, se indagava sobre a manifestação das partes perante o órgão jurisdicional recorrido. Mas vejam, será que a manifestação das partes perante o órgão jurisdicional recorrido, ela é importante para o pré-questionamento ou ela é suficiente para o pré-questionamento? Ela basta para o pré-questionamento? Né? O que vocês acham? Né? Na verdade, não. Né? Na verdade, não. A primeira Constituição Federal, eu vou colocar aqui para vocês no chat, pessoal. A primeira Constituição Federal que tratou do tema foi a Constituição Federal de 1891, né? E ela estabelecia o seguinte. Deixa eu colocar aqui para vocês no chat. Ó, artigo 59, item 3, parágrafo 1º-A da Constituição de 1891, determinava o cabimento do recurso quando se questionar sobre a validade ou a aplicação de tratados e leis federais e a decisão do Tribunal dos Estados for contra ela. Então vejam, lá atrásão, quando se falava em pré-questionamento, se designava essa atividade da parte. A parte questionava, né, sobre a lei e a decisão do tribunal era contra a lei. Então havia uma alusão a essas duas atividades, né? Havia uma alusão à atividade desenvolvida tanto pelo tribunal local, mas também a atividade desenvolvida pelas partes. A gente vai prosseguir quanto a essa matéria adiante, né, na aula que vem, mas percebam vocês que o Código de Processo Civil de 2015, ali no artigo 1025, Código de Processo Civil de 2015, ali no artigo 1025, ao fazer referência, pessoal, à interpretação, ou melhor, à atividade desenvolvida pelas partes, né, também reconhece que, de alguma maneira, isso é importante para a configuração do pré-questionamento. Notem, não há aqui o pré-questionamento no sentido típico, né, que hoje é considerado pela nossa jurisprudência majoritária, o pré-questionamento como atividade realizada pelo tribunal. Mas o artigo 1025 do Código de Processo Civil admite, né, como pré-questionada a questão, se a parte tiver alegado a matéria em suas razões de apelação, por exemplo, e se tiver suscitado a matéria nos embargos de declaração, por exemplo, ainda que o tribunal não tenha falado sobre a questão. Então, é inegável que o artigo 1025 do Código de Processo Civil de 2015 dá um reconhecimento todo especial à atividade das partes, no sentido de veicular, né, a questão e, portanto, realizar o pré-questionamento. Não há o pré-questionamento aqui na decisão recorrida. Por isso, nós falamos que, nesse caso, há uma espécie de pré-questionamento ficto. É uma ficção legal. Mas, ainda assim, admite-se o recurso se presentes todas as circunstâncias mencionadas nesse artigo 1025 do Código de Processo Civil. Eu vou encerrar essa exposição, pessoal, aqui para vocês, chamando a atenção de vocês para uma decisão que será objeto de nosso estudo. A gente vai começar a próxima aula, que vai ser após, né, vai ser daqui 15 dias. Quero chamar a atenção de vocês para a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial, e eu vou colocar aqui na tela para vocês, do recurso especial número 1639314. Espero que esteja aberto aí para vocês. A gente vai começar a aula que vem analisando essa decisão aqui, que tem como relatora a ministra Nancy Andrighi. Vejam bem, eu vou destacar aqui na tela para vocês o que está no item 4 da ementa dessa decisão. Leiam comigo, ó. A admissão do pré-questionamento ficto, artigo 1025 do CPC de 2015, em recurso especial, exige que, no mesmo recurso, seja indicada a violação ao artigo 1022, para que se possibilite ao órgão julgador, no caso o STJ, verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
Anotem o número dessa decisão, leiam a íntegra dessa decisão. Nós vamos prosseguir a próxima aula, né, analisando esse julgado, tá certo? Com isso, eu interrompo essa segunda exposição nossa sobre recurso extraordinário e recurso especial. Nós vamos prosseguir a partir deste ponto na próxima aula. Daí a gente vai aprofundar as questões atinentes ao cabimento do recurso extraordinário e do recurso especial, ao juízo de admissibilidade, ao processamento dos recursos extraordinário e especial e ao juízo de mérito desses recursos, tá bom? Obrigado por terem ficado comigo até aqui e na próxima aula a gente prossegue.